Obrigado pelo convite mais uma vez, né? E estamos aqui nessa oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, que é o nosso contexto, né? Quem é que perdeu a paciência essa semana aí? Estamos na terça-feira. Vocês acham que vocês perderam a paciência? Um pouquinho. Perdeu? Eu acho que vocês não têm paciência. Porque paciência a gente não perde, a gente não tem, né? Então nós vamos falar de um assunto importante também aqui, é sobre a indulgência. Que está no capítulo 10, itens 16 a 18 do Evangelho, que é aquele ato de malhar o cidadão, né? Alheio, né? Os amigos, pessoas da família, né? Onde a gente tem as dificuldades. Não é isso? A verdade é essa, né? A gente não só fala, a gente pensa. Quando a gente pensa, a vontade ela é impulsionada pelo Espírito. Então chega na pessoa da mesma forma. É interessante a gente saber, né? Porque são os fluidos que são projetados e que chegam até as pessoas. Às vezes a gente fala assim, eu não vou com a cara daquela pessoa. É porque a nossa energia não se dá com a energia daquela pessoa. Então são os fluidos que não se combinam, né? Basta saber por que eles não se combinam, né? Certamente a gente tem aí histórias do passado. Mas, então, vamos entender um pouquinho da palavra indulgência, a origem dela, né? Para a gente poder ficar mais claro para nós. A palavra indulgência, do latim indulgentia, que provém de indulgio, para ser gentil, qualidade de indulgência. Pronto a perdoar, clemência, misericórdia, tolerância, benevolência. Vamos lembrar aqui que isso está relacionado com a Igreja Católica. Quem já leu o livro Nosso Lar? Então, vocês vão se lembrar, quando o André Luiz já estava em condição de trabalho, vive como aprendiz, e ele então ele foi até os samaritanos que vinham das zonas umbralinas, acompanhados dos animais e tal, e André Luiz estava com Narcisa, que era a professora dele, né? Foi uma grande professora dele. E André Luiz então abordou uma senhora que era latifundiária, tinha fazenda, e que ela reclamando, né? E André Luiz ainda não sabia que não podia dar muita ênfase àquelas pessoas que reclamam, que falam, né? Ele ainda não tinha esse direcionamento. E ele perguntou para a senhora lá como é que ela estava. Ela dizia que estava cansada, que muitos anos ali, mas graças ao padre, que eu não me lembro o nome dele aqui agora, ela havia deixado pago umas missas para ajudar ela quando chegasse no ano lado, né? Então, o que tem a ver essa história, né? Isso aí é como se fosse um significado de uma indulgência. Estava pagando para se obter favor, né? Perante a igreja, né? E, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma, né? Remissão das penas, perdão, né? E a figura da igreja, ela tem aí um papel, porque ela vendia penitências pela a quantidade de dívidas que se tinha, né? Então era pago ali para poder a pessoa ficar isenta dessas dívidas, né? Segundo a doutrina católica, quando um fiel comete um pecado e se arrepende, geralmente por meio da confissão, o pecado é perdoado. No entanto, resta uma pena temporal, uma consequência ou mancha do mal causado, que necessita de purificação, o que ocorreria no purgatório. A indulgência é a forma que a igreja utiliza para ajudar o fiel a eliminar ou reduzir essa pena. E ela pode ser parcial, remove parte da pena temporal devida pelos pecados, ou plenária, remove totalmente a pena temporal, deixando o fiel purificado como se não tivesse cometido de tais faltas. Mas ele também dependia de alguns privilégios, tipo assim, conversar com o Papa, fazer um tanto de reza, né?
Isso aqui não é crítica não, estou colocando a parte histórica para a gente entender como que é esse conceito atrelado, né? Que a igreja tem aí. Para o Divaldo, né, para João de Anjos, fala que indulgência é a tolerância em relação a outro, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana. Então, essa tolerância ela tem um limite também, né? Que isso não seja um mal para a coletividade e que não venha trazer transtorno, né? Então, essa é a colocação aqui da nossa irmã Joana de Anjos. Para a gente iniciar, então, eu gostaria de contar para vocês aqui um exemplo de uma pessoa indulgente, que é o Simão Sirineu. Vocês conhecem a história do Simão Sirineu? Vocês já ouviram falar dele? Então, é uma história interessante. Vamos então semear um terreno que está fértil, né? Então, ele era um agricultor e ele tinha 2 filhos trabalhando, né, para manter ali, né, na sua propriedade, né? E esses 2 filhos, o Alexandre e o Rufo, não gostavam de trabalhar, de jeito nenhum, né? E ele, cansado, né? Ele então queria a colaboração dos filhos, mas os filhos falaram: não, nós já temos você para fazer isso, para fazer essa parte, né? Agora você imagina só, você é um pai ou uma mãe, né? E se esforça pra caramba, entrega tudo nas mãos ali beijadas, o cidadão não move uma palha para te ajudar. Era o fato aqui. Isso trazia uma certa preocupação para ele, né? Ele exclamava: mas que filhos Deus me deu? Será que a gente tem alguma coisa assim na família? Será que a gente tem alguma dificuldade dentro da família, né? Provavelmente a gente tem alguma. A família é a união daquilo que precisa de ser polido, né? Lapidado. Então, aí ele falou com a esposa dele, a Sara: me pergunto de que parte deste mundo de Deus eles vieram. Os 2 filhos, né? Porque ele não concordava com aquela dificuldade dos 2, que não gostavam de trabalhar. E ele, então, adormecendo, recebeu, né, que ela falou de sono aqui, recebeu a visita do amigo espiritual dele, dizendo que as respostas para as suas inquietações estão na cidade de Jerusalém, pedindo para que ele fosse lá no dia seguinte. Então ele se dirigiu lá e lá ele percebeu aquele burburinho, aquele alvoroço na cidade, e ele perguntou para um velhinho o que estava acontecendo. E ele disse que era o julgamento de um certo Nazareno, né? E tinha de um lado Pilatos e Barrabás, né? E o crime que Jesus tinha cometido era de acolher, de amparar, de ajudar, de colaborar com as pessoas, né? Aí, na multidão movendo-se como ondas do mar, Simão encontrou-se na fileira da pessoa mais próxima de Jesus, vendo-o ser posto no caminho do Calvário. E o que ele estava carregando nesse dia? A cruz enorme dele, né? Estava sendo obrigado a carregar essa cruz aí. O capitão da guarda, enfurecido, arrancando Simão do meio da multidão, obrigou a tomar a cruz do Senhor, colocando-a às suas costas. Simão, assim constrangido, aceitou carregar a cruz, sem reclamar, lembrando-se dos filhos, né? Que, na verdade, eram a cruz dele, né? Ao lembrar-se dos filhos, acolhia dentro do seu coração pensamentos de serenidade e de paz, e a cruz já não era tão pesada. Com profunda resignação, começou a sentir que deveria renovar-se, tomando sem reclamar Alexandre e Rufo como suas cruzes. No Gólgota, Jesus volta-se para Simão em doce voz: Simão, você também tem as marcas da cruz. Não chore diante dos filhos difíceis, conserve a paciência. Mas em verdade, Simão, eu os confiei a você e Sara, porque vocês são capazes de amá-los muito.
vocês me ajudarão no erguer essas duas almas que estavam nas sombras espirituais. Continuou Jesus. Olha que legal, né? Revelando para ele ali o motivo das dificuldades. Simão sentiu em seu ombro escoriado o toque de uma mão feminina que o confortava. Creia em meu filho Simão, afirmou Maria Santíssima, que acompanhava a crucificação de seu próprio filho. E Simão, diante daquele toque amoroso e à frente do divino amigo, sentia-se renovado e confessou a meia voz: meus filhos são minha cruz. Por amor, Jesus carregou a sua. Hei de carregar a minha em nome da paciência e por amor. Então, indulgente também, né? Por quê? Porque para suportar essa dificuldade, né? Esse entendimento, até então não havia esse esclarecimento e ele é revelado a ele ali a dificuldade. Então, no Evangelho, no item 16, começa: espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Isso é uma prática que em desuso entre nós, né? Essa tal de indulgência, né? Porque o que a gente mais gosta de ser é juiz da vida alheia. Vocês não concordam? Não é verdade? Nós vamos até mostrar umas imagens aqui que, se alguém se identificar, eu não tenho nada a ver com isso. Me foi assim, intuída a colocar essas imagens, né? Olha lá, por exemplo, olha. A indulgência não vê os defeitos alheios, né? Nós temos ali 4 comadres ali, com câmeras na cabeça, né? Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para não os disfarçar. Para os disfarçar. Mais uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, a gente fica sabendo de uma notícia, né? E tem um ditado que fala que quem conta um conto, como é que é? Quem conta um conto, aumenta um conto, né? Então, a gente deveria abafar, é o que fala aqui no Evangelho, a gente deveria abafar aquilo ali e ficar a situação entre nós, não propagá-la, né? Mas nós temos o costume, o hábito, né? A cultura de encaminhar esse assunto para frente, porque é conversa, é ibope, né? E também nos fala que a indulgência nunca se ocupa dos maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. E foi o que o Jesus fez para a mulher que foi pega em adultério, né? Ele julgou ela? Não. Ele comentou com a multidão ali que estava querendo apedrejar ela. O pessoal percebeu que todo mundo era portador de erro, né? E todo mundo foi embora. Então ele falou: minha filha, também não tem nada para te falar, vai e não peques mais, né? Agora adiante já traz o outro lado da história. O que era aquela mulher? Uma escrava do marido, um soldado, um homem bruto, só ia em casa para comer, para dormir e fazer sexo com ela. Não tinha uma palavra de carinho, não tinha uma palavra de um diálogo, um respeito. Ela era uma escrava, né? Aí chegou um gaiato, conversou com ela e ela foi seduzida, né? Então, mas Jesus não condenou ela. Jesus não disse nada, né? Então, se o mestre fez isso, vamos cuidar da nossa vida, né? Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Até o cachorro fica ali para pegar o que está acontecendo. Olha só que interessante, né? Até o cachorrinho está ali, ó. Está vendo a confusão lá. Que vós que censurais não fizestes o que repreendeis, que sois melhores que o culpado. Então, nós somos um juiz, né? A gente fala: não, eu não faria isso, né? E Chico vai falar para nós aqui que a gente não deve fazer esses comentários, não deve criticar, né? A gente não sabe a situação em que a pessoa se encontra, né?
Mas é mais fácil, gente, nós fazermos os comentários, né? É mais fácil a gente criticar. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros, né? É essa reforma íntima que Santo Agostinho nos sugere que a gente faça uma avaliação para entender o que a gente está incorrendo em erros, aquilo que são virtudes, são conquistas, né? E que é ainda uma dificuldade, né? Joana de Anjos fala que ainda existe uma sombra coletiva muito grande, trazida de tempos anteriores aos tempos da caverna. Então, isso paira em todo o nosso contexto, né? E nós estamos também num planeta de provas e de expiações, de dificuldades. Então, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, né? E como sendo um planeta ainda atrasado, a gente tem esses traços, nossos espíritos. Não adianta eu falar assim, eu vou dar esse passo aqui, sendo que tudo na hora certa. É isso? Então, não podemos exigir santidade se a gente ainda não está nessa condição, né? E aí fica aí, quem é você para julgar? Né? Eu fico vendo companheiros aí nas redes sociais criticando um candidato, criticando o outro, aí depois eles se bicam, né? Fica tudo enfurecido por querer privilegiar alguém que às vezes não está nem aí com eles. Ficam inimigos, espíritas ficam inimigos por causa de política. Eu espero que ninguém esteja aqui nessa faixa, porque somos falíveis, né? Somos todos falíveis. E daqui não vamos levar nada, né? Igual a gente brigar por futebol também. Todo mundo aqui estava querendo que o Neymar fosse, outros não, né? O homem lá deu um jeito, não foi? Aí eu falando aqui, ó, tá vendo? Então ali nós temos dois porquinhos ali, ó, um sujo e um mal lavado, né? Porque a gente se vê nessa condição, né? De criticar. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho, vocês sabem o que é o argueiro? É o cisco. Hã? O cisco. Ele é o quê? É uma trave, né? Que sustenta o telhado. Então, olha só, quando você coloca uma varanda, ele tem que ser uns 30 centímetros para lá, não é? Tá, uns 30 centímetros. Tem um nome, eu não lembro aqui agora, mas ele tem que ser largo. Então, a gente fica ali com um argueiro na nossa frente, mas observando o cisco que está no olho do outro. Olha só, o obstáculo que a gente tem, mas a gente transpõe ele com curiosidade para saber o que está acontecendo com o outro, né? Coisa interessante, né? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e não vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então a gente quer dar opinião, a gente quer dar conta da vida alheia, a gente quer dar conta das decisões pessoais e não corrigimos os nossos vícios morais, os nossos defeitos, nossas dificuldades. É todo mundo nesse mesmo padrão. Não tem santo, não tem, né, mais evoluído, não tem nada. Todo mundo está no mesmo padrão, né? É uma dificuldade que nós temos que olhar assim, admitir e falar, não, preciso de corrigir. Né? Às vezes perguntar assim, se eu estivesse no lugar de Jesus, o que eu faria? Porque aí você vai ter uma resposta sensata, né? Não é sua, é de um terceiro, né? Aí as meninas lá, ó, escasseia cada vez mais no comportamento humano a indulgência, relevante para o êxito da criatura em si mesmo e em relação ao próximo. O pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem a pouco e pouco desacreditando-a, deixando-a à margem.
Então, a indulgência é uma virtude que está em desuso, e deveríamos tê-la no nosso cotidiano, né? No nosso convívio, no nosso trato com os irmãos, porque, gente, é fácil a gente apontar e falar dos outros, né? É muito claro isso daí, muito fácil, né? Por que você parou? Mas ela é tão bonita, ele não sei o que, ela é um bom marido, vai conviver lá com os dois, vai comer um quilo de salgão para saber o que é a situação, né? A gente não pode julgar. Às vezes não se dão porque são espíritos agressivos, em dificuldades do passado, e por mais que a gente imagine que seja um casal perfeito, tem dificuldade, né? Então a gente não pode julgar assim, pela nossa condição de juiz, né? Emmanuel chama a nossa família de verdugos. Os nossos familiares, Emmanuel fala que são beneméritos verdugos, que são verdugos bons, né? A tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo os exageros, pode ser simples conveniência, mas na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem o verniz das regras da etiqueta, a indulgência com a família significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Então, André Luiz, através do Antônio Balduí Filho, nesse livro aqui, ele faz comentário. Item a item do Evangelho. E esse aqui é um trechinho dessa lição que chama em casa. Ele falando, se a gente conseguir, dentro de casa, praticar a indulgência, nós já estamos dando um passo com Jesus. Olha que interessante, né? Muito bom. E o Emmanuel chamando os familiares de verdugos bondosos, né? Por que bondosos? Tadeu? Tolerância, né? Compreensão, compaixão, a gente está aprendendo essas coisas, né? Aprendendo, e é dentro de casa, né? É com a família, né? Espíritos que nós fizemos o nosso comprometimento. Olha só o tamanho da língua daquela menina lá, ó. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, Joana de Anjos, lá no livro Viver e Amar, fala, ó, tentando substituí-lo, as criaturas imprevidentes colocam nos lábios a mordacidade no trato com o semelhante. A falsa superioridade, a ofensa frequente, a hipocrisias em arremedos de tolerância. A indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade. A refletir-se no erro de outrem, né? Quer dizer, nós estamos fazendo o comentário, mas nós somos também aquelas pessoas que têm a mesma deficiência, né? Temos essa fragilidade. Entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. E continuando aqui, ele fala que a indulgência pacifica o infrator, auxiliando a crescer em espírito e abre áreas de simpatia naquele que a proporciona. Então, aquele que às vezes não vê, ou se vê, não comenta, não leva à frente, ele pode angariar essa simpatia daquele que cometeu o erro, né? Virtude do sentimento, a indulgência revela a sabedoria da razão. Agredido pela ignorância do povo iléu, ou pela astúcia farisaica, ou pela covardia dos amigos, ou pela pusilanimidade de Pilatos, Jesus foi indulgente para com todos, não obstante jamais houvesse recebido ou necessidade da indulgência de quem quer que fosse. Então o mestre não precisava de ser indulgente com ninguém, mas deu o exemplo para nós, né? No livro dos Espíritos tem lá, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, já está aí sacramentado o que a gente tem que fazer, né? O problema é fazer. No Evangelho nos fala, ó, sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, se encoraja e irrita, né? Eu estava vendo hoje uma história, né, contada
nossa companheira lá de Brasília, falando de um cara que fez um filme aí do Homem de Ferro. Ele foi preso porque o usuário de muitas drogas, até com o juiz falou assim, ó, você vai mofar na cadeia por um tempo aí agora. Aí o guarda que foi prender o cara lá, falou assim, o que eu vou dizer para o meu filho, que tem 9 anos, que vê todos os seus filmes? Né? Aí o cara estava afundado, né? Afundado nas drogas, nas dificuldades. Aí na hora que ele entrou lá na série, ele falou assim, eu não sei o que você vai fazer, eu não consigo. Eu estou numa condição que não consigo, né? Então ele prestou lá o tempo dele de cela lá, e ele então foi convidado. Ninguém queria fazer o filme, ele fez o filme, né? E arrebentou, ganhou dinheiro pra caramba. Passado 20 anos aí, ele procurou o cidadão. Os 20 anos lá que ele foi preso, ele procurou o cidadão para saber onde ele morava, né? Aí ele ficou sabendo onde é que ele morava, que ele já tinha aposentado, morava numa casa simples. Ele chegou lá e levou para ele num pacote 2 milhões de dólares. E o cara desmaiou primeiro, né? Normal, né? Depois ele perguntou, mas por que você está me dando isso? Não, porque quando você falou que seu filho, o que você ia dizer com seu filho, eu não acreditava em mim, mas você acreditou em mim. Né? Quer dizer, o cara foi sincero em dar uma palavra de, né, peraí, mas o que você vai fazer da sua vida, meu irmão? Né? Então o cara molhou a mão do outro lá, né? A gente vê que é uma coisa que bacana, né? Em torno do mestre, Vinícius fala o seguinte, julgar, quem somos nós para julgar nossos irmãos, se todos somos réus no tribunal de nossas consciências? Fazê-lo em nome da sociedade, pois é a sociedade mesma, tal como está constituída, responsável por grande número de crimes que em seus seios se cometem. As piores doenças são fruto do ambiente. Então nós estamos num ambiente de provas e de expiações, né? E ele fecha lá, o Espiritismo vem ensinar a humanidade a reger-se, não mais pelo código romano, mas pelo código divino que reflete a indefectível justiça e a soberana vontade do céu. Então não é pelo julgar das nossas palavras e na condição de juízes que nós vamos melhorar a sociedade. Tudo tem o seu tempo, né? Vamos corrigir a nós, né? A paz do mundo começa em mim. Aí fica para vocês a pergunta, estamos praticando a indulgência em nossas vivências? E aí ele fala, ó, não julgar te torna uma pessoa melhor, porque você não fica com aquele aspecto áspero, né? Aquela coisa azeita, chata, de ficar pegando o pé falando. Então vamos olhar para nós, como é que nós estamos? Será que o nosso bico está afiado? Né? Igual o Pernalon? Ou nós estamos procurando a luz da doutrina espírita nos corrigir, que eu acho que é isso que nós estamos procurando, né? Procurando nos corrigir. E o Chico, que é o cara que sempre dá muitas lições para nós, ele fala, ó, deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que eu observei recriminando os outros caíram naquilo que criticavam. Boa noite a todos, obrigado. Muito bom para vocês. Agradeço.